Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver agora a questão 4 da prova da URGS de Física de 2019. Vem comigo então. Eu coloquei já mais ou menos aqui o desenho para exemplificar para vocês, tá? Quero que vocês acompanhem comigo que eu vou ler. A figura abaixo representa um sistema de coroas dentadas de uma bicicleta que está se movendo com velocidade constante, tá? Então, ou seja, essa parte aqui de coroas dentadas, ó, ela se movimenta com velocidade constante, ou seja, ômega, velocidade constante. Se a velocidade linear é constante, o ômega, que é a velocidade angular, que é a velocidade com que ele varre esses ângulos, também é constante. Ou seja, o torque aqui, ó, causado nessa roda aqui, ó, dianteira, que o problema vai citar, vai ter que ser nulo. Tá, mas vamos continuar lendo. Está se movendo com velocidade constante, as coroas dentadas giram sem atrito em torno de seus eixos. A coroa dentada dianteira de raio RD, representada aqui, ó, de raio RD, é movimentada pelos pedais. Tá aqui os pedais, ó. É movimentada pelos pedais. E está ligada à coroa traseira de raio RE pela correia. Tá aqui a correia, tá, gente? Representei aqui a correia. FP é a força aplicada pelo pedal, força do pedal, cujo comprimento é RP. Esse comprimento aqui, ó, RD, é o raio da coroa aqui, ó, dentada dianteira. E esse RP aqui, ó, nada mais é o comprimento do pedal, né? RP. Tá, beleza? O que o problema quer para nós? Nessa situação, o módulo do torque transmitido à roda traseira através da coroa de raio RE. Então ele quer o torque em E, porque é esse torque aqui. O que é torque? É a força vezes o braço de alavanca, só que esse braço de alavanca, tá? Torque, que é essa letra aqui que eu posso representar também, tem várias notações, mas uma delas é essa, é a força vezes o braço. Ou seja, o que vai acontecer? Se tem essa folha aqui, ó, tá? Se eu largar ela, ó, vai acontecer um torque com ela, ó, vai acontecer um giro. Quem é a força que está fazendo ela girar, ó, é a força gravitacional. Por quê? Força aplicada num certo comprimento, ou seja, força com certo distância, vamos pensar assim, em relação a algo que eu quero calcular o torque, vai gerar um giro. Ele vai causar um giro, que é a representação de um torque. Tá? Então, fisicamente, um torque, ele é uma grandeza vetorial que representa o giro, vamos pensar assim, o giro em relação a algo. Ou seja, se eu quiser saber o torque em relação ao centro aqui, ó, eu vou ter que pegar a força que eu estou analisando e ver o braço de alavanca. O que é o B, que é esse braço de alavanca aqui? Se eu quiser saber o módulo desse torque aqui, o que é esse B, que é o braço de alavanca? Esse B nada mais é que a distância do ponto onde a força está até o ponto O, mas tem que ser essa distância com 90 graus. Beleza? Não pode esquecer isso aqui, ó. O torque, tá? Que é... essa parte de torque de alavanca, só para lembrar, ela tem muito efeito em Arquimedes, tá? Por quê? Porque as alavancas têm um grande poder de transmissão de força. Se eu pegar, por exemplo, então o torque é uma medição, tá? Só para falar um pouquinho o que é o torque. O torque é uma medição de giro, a gente pode pensar assim, tá? Simplificando o assunto. Então, eu vou aqui, ó, esse carinha aqui vai gerar um torque, ó, no sentido horário, porque ele vai girar isso aqui no sentido horário, tá, beleza? Então, assim, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho a força FP e RP. Como é que eu calculo o torque? Ó, o torque FP, o torque P. O torque P nada mais é que a força P vezes o comprimento. Mas quem é o comprimento? A força P vezes o comprimento. Mas quem é o comprimento?
é esse comprimento aqui, que é o braço de alavanca, que tem que ser 90 graus, beleza? Tem que ser 90 graus em relação a essa força ou a linha de ação da força. O que é a linha de ação da força? Podemos pensar a reta da onde o vetor veio. Eu tenho que pegar esse ponto que eu quero calcular o torque, fazer 90 graus com a força ou com a linha de ação da força, ou com essa linha da onde veio esse vetor aqui, ó. Daí eu estou calculando o braço, que eu calculo o módulo do torque. Fechou? Então FP vai ser a força P vezes o braço de alavanca, que nesse caso é o RP. Tá? Como esse carinha aqui, ó, tem ômega constante, ele tem o torque nulo. Então essa coroa aqui, ó, dianteira, essa coroa dentada dianteira, ele vai ter um torque resultante nulo. Torque resultante nulo indica que o torque gerado no sentido horário tem que ser igual ao torque gerado no sentido anti-horário. Então o somatório dos torques nessa coroa dianteira aqui tem que ser 0. Então, beleza. Então, ou seja, os torques no sentido horário, os causadores de giros, vamos pensar assim, no sentido horário tem que ser igual aos causadores de giro no sentido anti-horário. Quem é que está fazendo esse carinha girar aqui, ó, no sentido horário, ó? Essa força, ó, porque se eu botar algo aqui, ó, ele vai fazer isso aqui girar assim, ó. Ele vai fazer essa roda essa coroa dianteira girar assim no sentido horário, ó. Essa força vai aplicar uma força para baixo que vai causar um torque no sentido horário. Já essa força aqui, FT, ó, vai causar uma força no sentido, um torque no sentido anti-horário, olha. Que é, como é que eu calculo então TP, digamos assim? TP não, TT. Eu vou chamar assim de TT, ó. Torque, T vai ser a força T vezes o braço de alavanca, que é 90 graus em relação ao ponto O que eu quero calcular, ó. Então esse carinha gera torque no sentido anti-horário, que é a força dele vezes o braço de alavanca, que é, eu pego em relação a onde que eu estou querendo calcular, vou até a força ou a linha de ação da força cruzando 90 graus. Então vezes RD. Pronto, só que isso tem que ser igual a isso, porque esse gera torque no sentido horário e esse gera torque no sentido anti-horário, e como ele tem um ômega constante, os torques têm que ser nulo. Então o que que implica? Que TP é igual a TT. Então FP vezes RP tem que ser igual a FT vezes RD. Tá, a gente tem essa relação aqui, ó, por enquanto. Tranquilo? Agora, essa força FT também está causando torque aqui, ó. E um torque horário, ó, que é justamente o que a gente quer, ó. Essa força FT gera um torque horário aqui, né? Porque ela vai causar, ó, com esse braço de alavanca, ó, se ele vir para cá, ele vai causar no sentido horário aqui. Tá, então como é que é em relação a esse ponto O ali que eu fiz? Como é que eu vou calcular o torque aqui, ó? O torque em relação a esse ponto O, eu vou no ponto onde eu quero. Olha a força onde que eu estou vendo, que eu estou querendo calcular. Ela tem que fechar 90 graus com a força ou com a linha de ação da força. E a gente sabe que num círculo a tangente gera 90 graus. Beleza? Então a gente sabe que num círculo a tangente gera 90 graus. E se essa tangente gera 90 graus aqui no círculo, o braço de alavanca é o próprio RE, no sentido horário, que é isso que a gente quer. Então vamos lá, ó. O torque, que é aquela parte que a gente quer ali, o módulo do torque transmitido à roda traseira através da coroa, que é o que a gente quer, nada mais é que FT, é o torque, FT vezes o braço de alavanca, ó. FT, que é essa força aqui, vezes o braço, que tem que ser sempre 90 graus a força, ó. O braço de alavanca aqui nada mais é que RE. Beleza, isso é o torque que a gente quer. O torque causado pela torque E, que é o que o problema quer. Tá, mas quem é FT? FT eu posso isolar aqui, ó, para botar lá. FT nada mais é que FP vezes RP dividido por RD. Beleza? Pego isso aqui e boto aqui, ó, no lugar de FT, desculpa. Então vai ficar, esse aqui eu vou substituir ali, ó. Vai ficar FP
vezes RP sobre RD vezes RE. Isso tem que ser igual ao torque E, que é o que a gente quer. Vamos ver se tem resposta a isso. RE, RP, FP sobre RD. Letra A. De amor. Fechou, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês essa questão. Essa questão foi a questão 4 da prova da URGS de 2019 de Física. Beleza? Até a próxima questão.